Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim, estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Na verdade, hoje, excepcionalmente, 2 capítulos. Ontem estávamos em um acampamento da igreja e no período da noite, que é o período que estava utilizando para gravar, naquele espaço eu me senti mal, tive febre, não consegui realmente gravar. Pela primeira vez aí, desde janeiro de 2024, o Senhor tem me dado saúde, mas ontem não foi possível, peço perdão aos irmãos, estou usando óculos escuros também para que você não fique de olho na minha conjuntivite, afinal de contas é contagioso. Brincadeira, irmão. É para que você preste mais atenção na palavra do que nos meus olhos. Lá na descrição do grupo você vai ter o convite, o link convite para pessoas entrarem no nosso grupo e também o trabalho que temos feito ao longo do ano. Uma jornada inesquecível, uma vida com propósito, tem lá as semanas. O dessa semana ainda não foi postado, devido aí ao feriado, acampamento, outras atividades que nós temos. Amanhã, com certeza, já estará disponível para que a gente possa meditar também toda semana sobre o tema relativo ao propósito da nossa vida. Vamos lá para o capítulo 2, capítulo 3 de Ester. Capítulo 2, nós vamos ver aí a seleção. Vamos lembrar que a rainha Vasti não atendeu o chamado do rei e ele decidiu escolher aí uma nova rainha. Eu fiz uma aplicação no dia que nós estudamos Ester 1, dizendo que isso nos lembra aquilo que Deus fez. Deus enviou seu Filho Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, ele acolheu. E assim também é o que nós vamos ver aqui. Diz o texto que, passadas essas coisas, o rei se acalmou e ele lembrou-se de Vasti, ou seja, deu aquela saudade, e os príncipes que deram aquele conselho já ordenaram que fosse feito ali um concurso de beleza. E dentre as selecionadas estava Hadassa, que é Ester, prima de Mordecai. Mordecai criou, era filha do seu tio, ela não tinha mãe, não tinha pai, e ele a criou como filha. E ela obedecia a Mordecai. Nós não temos informações, irmãos, da situação de Mordecai. Mas há indícios que Mordecai fazia parte do grupo dos eunucos, pela sua mobilidade dentro do palácio do rei, com os assuntos do rei. Então, Mordecai parece ser daquele grupo que foi exilado, primeiramente com Nabucodonosor. Vamos lembrar que eles ficaram 70 anos em exílio, então Ester também funciona dentro do exílio. Mordecai foi levado, tudo indica que Mordecai foi feito mordomo. Pode ser que Ester tenha ficado órfã nesse ataque de Nabucodonosor. Não sabemos, seria tudo inferência, né, o que nós estamos falando. Mas quando surge ali o concurso de beleza da província de Suzã, Ester é a escolhida e ela começa então um tratamento preparando a noiva para ali o futuro noivo. Vamos usar a palavra certa, preparando ali as virgens para que o rei pudesse desfrutar delas. E é interessante que Mordecai diz para Ester participar, mas diz para ela: não fale da sua linhagem, não diga que você é do povo de Deus. E por que Mordecai dá esse conselho? Porque ele sabia que os judeus eram odiados por todos os povos. Você também que é cristão, meu irmão, que crê em Jesus, tem que saber disso. 2 certezas que você pode ter: você vai contar com o amor de Deus na sua vida e com o ódio do mundo. E é interessante que Ester atende a voz de Mordecai, porque ela atendia tudo que ele dizia. Ela participa desse concurso, ela era muito bela. Logo, aquele que estava ali selecionando, que era Hegai, o eunuco, vê potencial, passa ela na frente, faz todo o tratamento com ela. E quando a virgem era levada ao rei, provavelmente, ainda que isso te escandalize, era para ter relações sexuais, tudo indica, ela poderia levar o que quisesse ali para atraí-lo. Interessante que Ester não escolhe levar nada. Ela vai apenas se apresentar. Não escolhe nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de roupa, nenhum tipo de aparato para impressionar o rei. Vai dessa forma e isso agradou, porque ela era uma mulher diferente das demais. E enquanto todos estavam ali se esforçando com performance, Ester queria apresentar a si mesma. E nisso nós vemos Deus trabalhando na história. Diz o texto que o rei amou mais a Ester do que todas as outras. E rapidamente ele deu um banquete e a coroou aí como princesa, e tudo reinou. O rei ficou agora tranquilo, porque ele tinha uma esposa bonita do seu lado, uma mulher que pudesse servir a ele, ser sua companheira. E aqui também diz o texto que quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei, ou seja, Mordecai, acompanhando todo o processo, se assentou à porta do rei para ver qual seria o resultado. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem, não havia falado sobre o seu povo, e quando Mordecai estava ali sentado, ele ouve 2 eunucos, Bigtã e Teres, tramando contra a vinda do rei,
Ele conta então para Esther, Esther faz com que o rei saiba, é investigado, e esses 2 homens são mortos enforcados. Por algum motivo, o rei não fez caso de entender quem havia denunciado. E ele fez com que um homem chamado Amã fosse engrandecido. E nós já estamos no capítulo 3. Amã é inimigo do povo de Deus e se aproxima do rei com interesse. O rei havia ordenado que todos se prostrassem diante de Amã. Amã era um agagita, descendente aí dos amalequitas. Lembra do rei Agag, agagita? E os amalequitas, Deus ordenou que eles fossem exterminados. E para Mordecai ver um amalequita ali, os amalequitas foram aqueles que mataram mulheres grávidas no deserto, atacaram o povo na sua maior fragilidade. Deus ordenou que eles fossem exterminados. E Mordecai, ele preferia morrer do que ser infiel ao seu Deus. E é por isso que ele não se prostrava diante de Amã. E as pessoas começaram a cobrá-lo, os que trabalhavam ali com ele, diziam: por que você não está cumprindo a ordem do rei? Mas Mordecai não dava atenção àquilo. E isso fez com que a ira de Amã se acendesse contra Mordecai. E ele pede então ao rei o seguinte: para que o rei declare a extinção e pague pela extinção, pague um prêmio pela extinção desse povo que estava espalhado, os judeus, e que não seguiam as leis dos povos, de todos os povos, e por isso ele pinta um cenário para o rei de que esse povo seria realmente um problema, e o rei dá para ele um anel e diz: olha, pode fazer o que você quiser e usar o recurso como bem entender. Vamos lá, meu irmão, aplicar isso aqui na nossa vida. Meu querido irmão, nós precisamos saber que nós não estamos no terreno que nos é favorável. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E nesse mundo, irmãos, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos também usar de sabedoria na condução da nossa vida. Esther não revelou a sua linhagem, nem por isso ela deixou de se comportar como alguém do povo de Deus. O que evidencia que você é alguém de Deus não é a sua autodeclaração, a autoafirmação de ser um cristão, mas é o seu testemunho, o seu comportamento. Tanto é que ela revela isso na obediência. Obedece a Mordecai, ela não questiona, ela é obediente. Um cristão, um filho cristão, ele é obediente aos seus pais. Ele não questiona os seus pais. Ele até pode discordar dos seus pais, mas ele não leva a posição dele até o fim, porque ele sabe que é uma ordem obedecer os seus pais ao Senhor. Então, meu querido irmão, ela obedece ali Mordecai, que ela tinha como pai. Você percebe que ela não está preocupada com a performance. Nós vamos ver que Esther e Mordecai vão ser conduzidos sempre na dependência de Deus, no cuidado de Deus ali naquele meio. E ela vai confiando em Deus, não confiando em nenhuma outra coisa, nenhum apetrecho, nem na sua performance, e ela conquista o coração do rei. Nós percebemos aqui Mordecai denunciando a injustiça. Mordecai, meu irmão, poderia deixar Bigtan e Teres causar a morte do rei Assuero. Afinal de contas, preste atenção, você já pensou que vingança seria que esse rei fosse morto, um rei que estava fazendo o povo de Deus escravo? Mas Mordecai sabe que não é assim que deve proceder. Ele entende que se tem alguém no trono, foi o próprio Deus que estabeleceu para um propósito, e ele denuncia, chega aos ouvidos do rei, ele faz a coisa certa sempre. A gente deve sempre, meu irmão, lembrar que nós precisamos obedecer a Deus em todo o contexto. Ainda que o contexto pareça aos nossos olhos ser justo, esse rei merece isso mesmo. Não é assim que a gente deve fazer, porque não é assim que nós gostaríamos que as pessoas agissem conosco. E lembrar, no capítulo 3, tem uma história que mostra que nem sempre os justos são honrados. No caso aqui, depois de ter salvo a vida do rei, quem foi honrado foi Amã. E Amã era um agagita. E Amã era um homem soberbo, mau, amalequita. Nitidamente alguém que iria se opor aos judeus. E por isso, Mordecai não faz questão, não se humilha, não faz política. Assim eu e você, meu irmão, devemos agir também diante do mundo. Às vezes você vê alguém mau, cruel, injusto, alguém corrupto no poder, e você começa a achar que se você não pode vencê-los, você deve se juntar a eles, e não é assim, meu irmão. Você deve manter a sua postura até o fim. Pode ser que no final das contas isso custe a você um preço altíssimo. E você pensa assim, até que você perdeu. Mas eu quero dizer para você que a verdadeira vitória, meu irmão, não está no resultado que você almeja, nem no seu bem-estar. A verdadeira vitória está em suportar as adversidades, as tribulações, as ameaças, mantendo até o fim a nossa consciência limpa, pura, diante de Deus. Faça isso, meu irmão, você vai ser feliz e bem-sucedido. Um grande beijo, amanhã nós estamos juntos, aí sim um capítulo por dia, amanhã é um capítulo de número 4. Um grande beijo e até mais.